A sua equipe, ela está falhando ou será que ela só está mal organizada? Essa é uma pergunta provocativa, mas ela é muito importante porque muitas vezes o que parece ali uma falta de compromisso, na verdade é um problema de falta de encaixe, ausência de clareza e funcionamento do time como um todo. Sabemos que no dia a dia de uma empresa existem diversas situações que quase não são percebidas, mas que acabam impactando diretamente o resultado, o custo e a forma como a nossa equipe funciona. E isso não é sobre o colaborador e nem tampouco sobre o gestor. É sobre um ecossistema inteiro que é feito de pessoas, com suas histórias, habilidades, limites e emoções, que está sendo afetado muitas vezes em silêncio. Se você trabalha em equipe, lidera pessoas ou simplesmente sente que o clima anda um pouquinho pesado, o objetivo deste conteúdo é ajudar você a enxergar uma dor silenciosa que pode estar, sim, afetando a sua equipe neste momento. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. À primeira vista, parece que está tudo bem, está tudo funcionando, entregas estão acontecendo, os prazos são cumpridos e a rotina segue ali normalmente. Mas existe uma diferença, no meu ver, entre uma equipe que produz e uma equipe que está realmente bem. E é justamente aí que mora uma dor, essa dor invisível, que ela só é percebida quando as coisas começam a afetar, quando afeta os resultados. As coisas começam a sair um pouco fora do lugar, sabe? Aquele prazo já não é cumprido, uma informação chega fora de horário, uma decisão acaba demorando mais do que de fato deveria. Então existe um funcionamento humano acontecendo aí atrás. Só que essa engrenagem, ela começa a sofrer alguns danos com o passar do tempo. Existem pessoas que já começam o seu dia cansadas, ansiosas, elas lidam com tanta pressão dentro e fora do trabalho, que vai fazer com que a sua mente já chegue cansada e ela não consiga organizar as prioridades. E quando isso acontece, claro que vai afetar o foco, a comunicação vai ficar muito mais reativa, confusa, as tomadas de decisões ficam mais lentas e as relações vão ser afetadas com seus colegas e a liderança. Tudo é impactado. Porque quando alguém está emocionalmente em desarmonia, sobrecarregada, por exemplo, pequenas situações do dia a dia ganham um peso muito maior do que de fato é. Aquela conversa, ela pode soar muito mais dura do que de fato foi. Um alinhamento simples pode ser interpretado como cobrança. Aquele silêncio simples pode ser interpretado equivocadamente como rejeição, falta de apoio, de reconhecimento. E quando isso não é percebido, quando não tem a clareza, aumenta-se os ruídos e os conflitos se repetem e o ambiente começa a perder a leveza, a conexão, a produtividade, tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de um gestor que me procurou há muito tempo e quando ele chegou, ele estava muito satisfeito. Segundo ele, a equipe estava um tanto desestimulada, a empresa estava indo de mal a pior. Ele dizia que os seus funcionários não estavam entregando as coisas como deveriam. Eles estavam realmente descomprometidos. E aí eu só ouvi e depois eu lancei uma pergunta. Eu perguntei para ele assim: será que os seus funcionários, eles são tão descomprometidos assim? Ou será que de repente existe uma organização de um time que está fora do local, que não está correspondendo às habilidades de cada pessoa? E aí eu pedi para que ele, naquele momento, imaginasse toda a sua equipe como um xadrez, um jogo de xadrez. Às vezes, como no tabuleiro, não é só trocar todas as peças, mas é sobre mudar algumas de lugar e colocá-las onde de fato faz sentido. Talvez aquele profissional que está na área de vendas, por exemplo, que sofre para bater as suas metas todos os meses, seja alguém com tanta habilidade, com um forte poder de negociação, mas que funcionaria melhor, por exemplo, na área de compras. Ou aquela pessoa que fica ali na parte de atendimento ao cliente, ela tem a habilidade de conversar pessoalmente. Então, de repente, fazer visitas presenciais, criar ali um encontro no olho a olho, né? Ela vai ficar muito mais feliz, vai render mais. E aí ele foi, né, com o passar do tempo, foi percebendo e ele entendeu que de fato não era apenas sobre funcionários descomprometidos, ele tinha responsabilidade sobre aquilo, ele sentia que fazer o que deveria, então ele ajustou a sua equipe,
Ele relutou no começo, mas ele colocou cada pessoa de acordo com as suas habilidades, percebeu claro e foi identificando que também existia pessoas que não ressoavam com a cultura da sua empresa. Então, algumas foram dispensadas, outras foram remanejadas para outras unidades, e a partir daquele momento ele conseguiu seguir em frente com uma equipe mais alinhada. Esse movimento, inicialmente, não é tão simples, mas ele mostra na prática como o impacto invisível da forma como nós organizamos os nossos times de trabalho afeta diretamente os resultados, especialmente o clima e o futuro da empresa. Então, quando nós olhamos de um outro lugar, com atenção para esse cenário, fica claro que não afeta só as entregas. Na prática, isso aparece na forma de bem concreta, naquele prazo que não foi cumprido e precisa ser refeito em cima da hora, em uma informação que chega incompleta e trava outra área, naquela decisão que demora demais, né? E isso vai gerar muito problema em relação às tomadas de decisões, a pessoa estava um pouco fora da sua conexão. Então, tudo isso vai gerar um efeito em cadeia. A perda do tempo, esse é um dos fatores, porque o seu time vai perder mais tempo para corrigir o que deveria estar pronto. Vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, e o clima vai ser, na verdade, aquela corrida permanente. A perda do dinheiro, porque o trabalho, o atraso e ajuste custam mais do que, de fato, a execução desde o início de uma tarefa. E para mim o mais sério é a perda de pessoas, porque bons funcionários adoecidos, eles começam a se ausentar e outros pedem para sair. E quem fica sente a demanda, sente o peso da rotina, o desgaste emocional e a perda de energia ao longo do tempo. Então, assim, enquanto estou falando aqui com você, você lembrou de alguma situação na sua equipe ou na sua empresa, de alguém conhecido? Esse, de fato, é um sinal de olhar para isso de uma maneira estratégica. E se você sente que está fazendo sentido essa conversa com o que nós estamos conversando, está ressoando com o que está acontecendo aí, eu preparei um material de reflexão para gestores e equipes a começar a mapear esses pontos na prática. Eu já vou te explicar melhor no final, mas o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo para você solicitar o material. E aí você vai perceber que muitas vezes o que a empresa precisa de fato não é de uma mudança radical, não. É de um olhar mais estratégico, humano, para entender o que realmente está acontecendo, o que está afetando o funcionamento da sua equipe. Quando isso fica transparente, fica muito mais fácil de reorganizar o ambiente de trabalho de forma saudável. Mas existem ali pequenas atitudes que podem mudar o funcionamento do dia a dia. Então, por exemplo, eu vejo a comunicação. Então, quando uma tarefa ela é passada com um contexto claro e não só com urgência, o time vai errar menos e vai travar menos. Então, em vez de falar, olha, fulano, eu preciso disso para hoje, explica por quê. Para quem essa entrega é importante e qual é o impacto se por acaso ela vier atrasar. Porque dessa maneira, quem recebe a tarefa consegue se organizar melhor, priorizar mais com consciência e vai reduzir o retrabalho. O outro ponto é a clareza de prioridade. Então, quando o time sabe o que é para agora, o que é mais para o final do dia e o que pode ser feito em um prazo mais estendido, de repente no final da semana ou até para a próxima, elas param de gastar energia tentando adivinhar o que eu vou entregar primeiro, o que vem primeiro. Então, deixa de viver apagando incêndio e passa a entregar com mais consistência. E o principal, com menos ansiedade e sobrecarga. E quando algo não sair como esperado, antes de virar cobrança automática, tem aquele espaço para entender o que de fato aconteceu com o fluxo, no fluxo do trabalho. Às vezes não foi falta de vontade, não, e nem muito menos capacidade. Foi uma informação que chegou tarde, um processo que travou em uma outra área ou uma prioridade que mudou sem nenhum alinhamento. E isso não é tirar a responsabilidade de ninguém, muito pelo contrário. É organizar o caminho para que o resultado possa acontecer com menos ansiedade, menos barulho. E para que isso comece a fazer parte do seu dia a dia, um bom começo é fazer 3 perguntas básicas. Quem dentro do time está mais sobrecarregado hoje? Por quê?
Em quais áreas os atrasos se repetem com frequência e onde a comunicação está gerando retrabalho ou desalinhamento entre as pessoas. Lá no material que eu elaborei, ele traz alguns pontos de atenção que nós, como gestores, devemos nos atentar, porque ajudam a enxergar onde o time está perdendo a força de verdade. Porque quase nunca apenas é um problema individual. É um sinal de que a forma como o trabalho está distribuído, comunicado e organizado precisa de ajuste. A produtividade, ela não depende só de um processo. Depende da forma como as pessoas conseguem funcionar emocionalmente, mentalmente, relacionalmente dentro da sua rotina. Quando esse cuidado acontece de forma mais estratégica, os resultados também mudam. É justamente esse olhar que nós desenvolvemos dentro das empresas. Nós ajudamos gestores, ajudamos equipes a entender o que está travando os resultados, o que trava a comunicação, o funcionamento, o fluxo do dia a dia e como reorganizar isso de forma mais humana e eficiente. E como mencionei antes, preparamos aquele material de reflexão com perguntas-chave para que você possa mapear onde a sua equipe pode estar perdendo a força e eu vou deixar para você o link aqui na descrição. Você pode baixar, responder individualmente ou até mesmo usar como base em uma conversa interna com o seu time. É um presente nosso para você e a sua equipe. O primeiro passo já foi dado. E se desejar aprofundar esse olhar, também é possível agendar uma reunião para que a gente possa mapear, trazer a clareza, entender o que está travando, né? Quais são os processos que estão ali acontecendo. Então, muitas vezes, o que trava um time não é falta de capacidade, é excesso de ruído, de desalinhamento. E pessoas tentando sustentar uma rotina já no seu limite emocional. E aí, quando existe essa clareza e espaço para reorganizar tudo, o ambiente muda, o time ganha mais direção, as relações elas ficam mais leves e os resultados deixam de depender apenas de pressão para acontecer. No fim, não é sobre mudar quem está no time, é sobre mudar como o time consegue funcionar melhor junto. A produtividade da equipe depende desse cuidado integral. Então, se esse conteúdo fez sentido, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com quem você sente que também precisa desse olhar. Nós vamos nos ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!